Porto e Baixada. Oferecimento: Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. E Eldorado Brasil, uma empresa eficiente e sustentável. Muito bem, mais um programa Porto e Baixada. Eu sei que você está adorando todo sabadão por aqui, 9h30 da manhã, segunda temporada. Aliás, por sinal, recebi muitas mensagens, obrigado a cada uma delas, lá no nosso portal TH Mais Band no Instagram, na minha própria rede social, no canal do YouTube e mensagens particulares também, porque eu sei que vocês adoram. Participem, deixem suas sugestões de pauta, porque é muito importante, porque o programa é feito para você, falando sobre histórias, sobre o nosso Porto de Santos e trazendo sempre um bastidor que ninguém conhece. Então o programa de hoje traz tudo isso e está imperdível como sempre. Bora lá? Porto e Baixada não para, então diretamente aqui do Pier do Casqueiro, junto com o diretor executivo do CID, o Ricardo Salgado, para a gente poder falar de Cubatão, dessa cidade maravilhosa que tem crescido muito. Inclusive, eu acabei de ver aqui um guará vermelho, eu falei, nossa, eu sempre vejo essa ave. Aí ele falou, guará vermelho, Felipe, é o nosso símbolo aqui dessa revitalização. Eu até gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Meu, Obrigado. nosso. Nossa, mas o guará vermelho é o símbolo da recuperação ambiental de Cubatão. Você teve o privilégio de vê-lo Lindo, ao vivo. Eu sempre vejo passando com o carro ali no Imigrantes, ele cruzando a ponte. Você até falou que é uma ave migratória que tinha parado de vir aqui para Cubatão. Essa revitalização fez com que ela agora voltasse a ter vida. A gente vê de bando toda hora, né? Exatamente. O guará realmente é uma ave muito importante, né, e que marca, né, essa recuperação aqui ambiental da região. É lindo demais, é tipo um flamingo vermelho, vamos dizer assim, né, mas menorzinho. Gente, o que é o CID? Para você que não está entendendo nada, CID, o que significa? Centro de Integração e Desenvolvimento Empresarial da Baixada Santista. A indústria, ela está sempre em franco desenvolvimento, né? E a atualização tecnológica, ela é uma necessidade permanente, porque sem ela a gente perderia competitividade, principalmente no mercado internacional globalizado, tão competitivo. Sim. Então essa atualização tecnológica ela tem que ser permanente. E para que isso possa acontecer, a gente tem que ter, né, essa visão da geração de emprego, da geração de renda, mas mais do que isso também, a sua importância no recolhimento de impostos e transformando isso em bens sociais, certo? E preocupação, inclusive, com as pessoas, com a formação das pessoas, com a qualificação das pessoas para acompanhar essa evolução tecnológica. Então, a indústria ela tem que estar sempre conectada com todos esses aspectos. A gente tem que olhar que o poder de reação da indústria, do polo industrial de Cubatão, é de transformação, de poder encarar e agir na recuperação ambiental. Sim. Ações coordenadas foram implementadas. Foram investidos mais de 3 bilhões de dólares. Dólares. Então é muito mais. Com a introdução de novas tecnologias, né, como sistemas de despoeiramento para controle de emissões atmosféricas, sistemas de tratamento de águas para permitir que os efluentes, né, descartados atendessem os padrões de qualidade. Preocupação também com a gestão de resíduos, né? Com a sua segregação, com a sua destinação correta, atendendo aí os preceitos, né, das suas classificações. Enfim, foram várias ações que foram desenvolvidas para culminar com essa oportunidade de, através de todo esse movimento, Cubatão ser um município reconhecido como cidade símbolo da recuperação ambiental. Demais. Que foi realizado pela própria ONU. Demais, demais. Então já apaga essa imagem que você tinha e entende isso daqui. Cubatão tá lá na frente, tá no futuro, gente. Agora, como que o CID pode ajudar a população em geral? Na verdade, nós atuamos diretamente para a indústria, para que ela possa gerar esses recursos, né,
e tem essa interação com a comunidade, né? Eu acho que tem 3 eixos aqui importantes para a gente poder continuar essa caminhada de sucesso, né? O primeiro eixo, voltado para aqueles desafios da gente poder buscar novos investimentos aqui para a região. Conforme a gente citou no início, a nossa indústria aqui instalada é uma indústria de base e que produz matéria-prima para outros segmentos. Então a gente poderia trazer ou atrair investimentos da indústria de transformação que, a partir dessa matéria-prima, pudesse aqui também produzir bens de consumo. Esse é o primeiro eixo aí que a gente tem que destacar, né? Que é essa oportunidade da gente poder estar trazendo isso. Um segundo ponto é uma preocupação contínua que está totalmente alinhada também com o conceito ambiental, que é a busca permanente por matrizes energéticas mais limpas, ou seja, para o consumo de energias limpas. A indústria sempre esteve na vanguarda, e principalmente a indústria cubatense, na vanguarda da geração de matrizes que atendessem esse conceito. E aqui é o grande exemplo, a introdução de processos produtivos com o consumo de gás natural, né, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis. Esse já foi uma grande transformação. E agora a gente tem que olhar para frente com outras energias alternativas, como, por exemplo, hidrogênio verde. Trazer, né, oportunidades de geração, distribuição e consumo dessa alternativa também, melhorando ainda mais o conceito dessa matriz limpa. E o terceiro, eu já citei também anteriormente de passagem, mas é essa preocupação com o acompanhamento da qualificação da mão de obra para atender essas novas tecnologias. Então, com todas essas preocupações, eu acho que a gente pode vislumbrar aí sempre um futuro melhor. A tríade perfeita. Agora, sabemos que teremos um fórum com a Prefeitura de Cubatão, o CID e parceria também com a nossa TH Mais Band. Você pode dar um spoiler pra gente? O que vai rolar nesse fórum aí? Tá atento, hein, Felipe? A gente gosta de uma fofoqueiro. Mas a grande preocupação é essa, é que esses temas que a gente citou aqui, eles possam ser discutidos localmente. Então acho que né, é o momento da gente poder fazer essa discussão, né, com todos aqueles que compõem esse cenário, tanto o poder público, iniciativa privada, né, e a própria comunidade. Quarta-feira agora, aniversário de Cubatão, qual a sua mensagem para toda a cidade e a população? A mensagem é de otimismo pleno, né? Parabenizar pelos 76 anos e que esse progresso seja sempre contínuo. Muito bem, obrigado, valeu pelo papo, né, a entrevista aqui do nosso Porto Baixada. E agora, saindo de Cubatão, porque a gente está rodando, vamos para Bertioga com a Marion no Barco Escola. Marion, como tá por aí, viu? Quero ver. Que tal estudar assim, olhando para esse visual em meio à natureza? Sem as paredes de uma sala de aula tradicional, essa turma está dentro do chamado Barco Escola, do projeto Arca do Saber. Quem explica é a diretora de Educação Ambiental da Prefeitura de Bertioga, cidade onde é possível ter essa experiência inusitada. Quando a gente recebe os alunos, eles têm assim, uma orientação para colocar os coletes e aí a gente embarca nessa aventura, conhecendo um pouquinho desse ecossistema tão rico que é o manguezal. Então a gente já tem um poeminha aqui falando: o manguezal tem água, tem lama, tem vida e tem trama. A gente parte do flutuante aqui do pier, a gente vai até o Oceano Atlântico, conversa um pouquinho da importância desse oceano que tem para o manguezal. A gente volta falando um pouquinho do ciclo da água, da Serra do Mar, dessa Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica tem o mesmo nome do oceano, e a gente começa então a navegar pelas águas do rio Itapanhaú, falando então do tipo de água, essa água salobra. A gente fala um pouquinho sobre esse rico ecossistema de vida do manguezal, as espécies de plantas que desenvolvem aqui, que não são todas as espécies que conseguem passar parte do dia exposto ao sol e parte do dia submerso no vai e vem da maré. E também toda a trama. Voltando, a gente sai do rio Itapanhaú e volta para o canal de Bertioga. A gente para na ermida de Santo Antônio do Guaibê, fala um pouquinho sobre as passagens do José de Anchieta, que é o nosso santo mais novo aqui no Brasil, que por diversas vezes esteve aqui em Bertioga, uma pessoa que foi muito importante para a região e para todo o sistema biológico, né? A gente fala que o Anchieta foi o primeiro biólogo brasileiro que
relatou as espécies que vivem na Mata Atlântica, as espécies que se desenvolvem nessa região. E ao lado a gente passa pela Armação das Baleias, que foi também um projeto histórico e que realmente acabou dizimando as nossas baleias daqui da nossa região, mas funcionou, e a gente fala um pouquinho então da Armação das Baleias e a importância das espécies desses cetáceos, dessas baleias que vivem aqui, agora voltam para a região, e a gente consegue então ter, a partir de 85, 87 foi proibida a caça das baleias aqui no Brasil, então a gente já está retomando, às vezes a gente tem ocorrências daqui também, então a gente também fala para as crianças, né, da importância da armação das baleias, que aconteceu aqui em 1700 a 1800. A duração do percurso da Arca do Saber é de cerca de 2 horas e a embarcação tem capacidade para 36 alunos que contam com o apoio de 4 monitores. A ideia é promover, por meio do aprendizado aqui, a preservação ambiental. No mundo em que a gente vive uma emergência climática e que a gente entende a necessidade de proteger o nosso meio ambiente, a educação ambiental está para isso. Então a gente entende por respeito ao meio ambiente, entender porque ele é tão importante e aprender a cuidar dele. O manguezal, ele é um ecossistema muito conhecido pelo sequestro de carbono. Então ele ajuda a gente a reduzir as mudanças climáticas, reduzir o clima, mas também ele é um berçário da vida marinha. Então várias espécies, como o camarão, por exemplo, eles vêm até o manguezal, deixam os filhotes e aqui, como é uma água mais tranquila, mais calminha, eles conseguem se desenvolver muito bem até ir morar no oceano. Então o manguezal ele é muito mais importante do que a gente pensa, e trazer esse significado traz o pertencimento. Né? Então aqui no Barco Escola a gente chama o manguezal de nosso manguezal para reforçar toda essa importância. Os monitores todos aqui são muito legais, são muito responsáveis e também muito atenciosos. Gostei, adorei a experiência, é muito legal se divertir aqui no Barco Escola. Eu adorei, queria vir mais vezes. E se alguém estiver interessado, você recomenda? Como é que é? Recomendo, é muito legal e muito divertido. A aula aqui é gratuita para o setor público e para escolas particulares de Bertioga e tem custo para os demais interessados. É necessário o agendamento pelo e-mail barcoescolabertioga@gmail.com. A Arca do Saber, ela sai durante a semana, de segunda a sexta, e no período da manhã, às 9 horas da manhã, e período da tarde, às 13 horas. Então, as pessoas interessadas fazem o agendamento, geralmente a gente atende no horário de aula dos alunos. O Arthur se engajou na dinâmica dos monitores e diz que gostou da iniciativa. É divertido, né? Porque a gente sai da escola, né? A gente pode ter contato com a natureza pessoalmente. Eu recomendo, porque é muito legal, é uma forma de aprender e se divertir ao mesmo tempo. Valeu, Marion, que demais essa iniciativa, né? Então, se você estiver lá em Bertioga, já sabe, passa lá no Barco Escola e se inscreve. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Porto e Baixada. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário, que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa.
considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado túnel Santos-Guarujá, que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. É de Mato Grosso do Sul que sai a celulose da Eldorado Brasil para mais de 40 países. Inovação e tecnologia para um dos produtos mais sustentáveis do planeta. Há mais de uma década, nossa operação é guiada por valores que tornam a Eldorado Brasil uma das mais modernas e eficientes empresas de celulose do mundo. Tecnologia presente na floresta, na logística e na indústria. Mas, acima de tudo, está a nossa gente que faz da Eldorado Brasil uma empresa eficiente e sustentável. Bom, no programa da semana passada nós falamos com o desembargador Celso Pio. Lembra? Anteprojeto de lei dos portos. Ele esclareceu tudo, como vai funcionar, só que enquanto a lei não é aprovada, para a gente não ficar aí órfão, né, das leis dos direitos portuários, a gente foi falar com uma especialista. Então, a Maria Cristina Gontijo, ela que é professora universitária e advogada, vai também trazer mais dados para a gente. Bom, o anteprojeto ele começou de fato com uma percepção de cada setor. Então, desde o início, a comissão que se formou para discutir o projeto, capitaneada, inclusive, tanto pelos ministros do TST quanto também pelo próprio desembargador Celso Pio, com membros da Ordem dos Advogados do Brasil e vários setores, abriu a discussão para associações de classe, tanto de operadores portuários, quanto sindicatos de categorias de trabalhadores e todos os setores envolvidos, né, tanto na navegação, quanto nos portos marítimos, fluviais, e de fato a percepção que se teve ao longo do amadurecimento das conversas e das sessões das audiências públicas foi uma percepção de fato de ouvir cada setor defendendo os seus interesses e ali, naquele momento, a comissão tinha um desafio. Teve um desafio muito grande que era congregar esses interesses econômicos, sociais, ambientais, para se chegar nesse projeto final. Então foram várias audiências públicas, foram projetos e foram propostas enviadas para a comissão que ao final das contas procurou equacionar como legislador, até para enviar para a Câmara dos Deputados, né, que é o nosso legislativo nacional, para que se equalizasse e se equacionasse todos os interesses envolvidos em prol do setor portuário nacional e em prol do desenvolvimento não só econômico, mas social e ambiental também. Não existe desenvolvimento sustentável sem equalizar o tripé, né? O econômico, o ambiental e o social. O Porto de Santos precisa crescer e, de fato, tem que crescer para gerar mais empregos, para girar a nossa economia, já que o Porto de Santos, agora sim, o maior da América Latina e também responsável por praticamente 30% do PIB nacional, ele tem uma importância muito grande, mas não podemos virar as costas para a relação porto-cidade, não podemos também deixar de entender a importância dos serviços ecossistêmicos. E é para isso que as questões ambientais hoje não são só uma questão relacionada à biodiversidade, à proteção animal, mas à própria sobrevivência e à própria proteção das cidades portuárias, das pessoas que moram no porto. As questões ambientais, de fato, elas eram vistas com muita desconfiança por aparentemente serem empecilhos no desenvolvimento econômico, mas hoje já chegou à conclusão efetivamente que os portos eles podem ser mais sustentáveis, como vem acontecendo na Europa, um movimento de
transição energética, um movimento de descarbonização, respeito ao meio ambiente portuário, e esse movimento ele já vem sendo internalizado aqui no Brasil. As empresas passaram a ver a importância de se utilizar o ativo ambiental como um ativo econômico, seja por meio de metodologias de emissões de carbono, protocolos de sustentabilidade, relatórios integrados de sustentabilidade. Por quê? Porque hoje a economia ela caminha junto com a proteção ambiental. Então, tanto a questão aqui, apontando exemplos, tanto as questões voltadas para dragagem, construção de novos terminais, precisam equacionar a proteção não só do ambiente marinho, mas também os impactos nas cidades portuárias. No caso de Santos, a relação porto-cidade precisa ser sempre muito bem estudada em qualquer empreendimento que vá acontecer. Bom, eu estive recentemente em alguns portos espanhóis, em alguns portos da Europa, e a ideia que temos sempre, é claro, de trazer para o Brasil as boas lições aprendidas. Nós temos aqui no Brasil muitas boas lições, temos bons exemplos de impacto econômico no setor portuário, temos exemplos de produtividade no setor portuário, nossa segurança pública ela também muito ativa no setor portuário nacional. Mas o que de fato me deixou muito surpreendida é o valor que as administrações portuárias dão de fato para a questão ambiental, não necessariamente por ser uma bandeira ideológica, mas pelo fato da escassez de recursos naturais ser um problema hoje recorrente na Europa. A falta de água é uma delas. Então, a questão da relação porto-cidade, a questão do reaproveitamento de ativos ambientais é algo que de fato me surpreendeu muito, porque existe de fato uma preocupação em se preservar recursos, né, e trazer o conceito de economia circular para o setor portuário, tornando o setor portuário um setor economicamente, né, e ecologicamente mais sustentável. Vocês gostam do especialista, né? Eu também adoro aqui no Porto e Baixada, porque fica tudo esclarecido com quem realmente entende do assunto. E aqui não vai ser diferente, porque falaremos com um profissional dos mais antigos do mercado e que batalha muito pelo nosso porto, pela nossa economia, e sempre ali pensando na logística do país. Afinal de contas, o Brasil é um país continental, temos aqui o maior porto da América Latina, e muitos assuntos a serem discutidos. Então, falaremos com Eduardo Lustosa, ele que é professor universitário, diretor de portos da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos e presidente da Comissão do Túnel Santos-Guarujá. Vamos ver? A importância das hidrovias, né, ela nasce no desenvolvimento da região metropolitana. As hidrovias têm maior capacidade de carga, maior possibilidade de descarbonização. E a região metropolitana, nós estamos falando muito em sustentabilidade, e só que a sustentabilidade é um triângulo de 3 vértices. Nós temos que fazer o melhor possível para o social, o melhor possível, né, para o econômico e o melhor possível para o ambiental. E a nossa região metropolitana precisa recuperar a capacidade de industrialização, e nós estamos defendendo, dentro do programa hidroviário, junto com o outro programa anexo, que é o Navega Mais Brasil, nós estamos praticamente trazendo, né, um incentivo para portos fluviais integrados a condomínios industriais. Então, nós estamos precisando atrair empresas para a região metropolitana para o desenvolvimento e reequilíbrio social, porque nós não podemos continuar nas periferias desenvolvendo a pobreza como a gente vê hoje. A importância do túnel para a região metropolitana ela é essencial, né? A ligação da margem esquerda e margem direita não pode continuar patrocinando o custo de uma viagem de 40 quilômetros. E ainda a chegada no Guarujá ainda com possibilidade de acidentes na Serrinha, na chegada na margem esquerda do Guarujá. O porto tem obras, né, de expansão da perimetral portuária,
essa avenida perimetral ela precisa receber toda essa chegada do fluxo de caminhões, né, que não para de crescer. O porto está assentado em cima do modal rodoviário. Então, o túnel, junto com essa perimetral, ela está na essência hoje do porto organizado, né? Então, nós precisamos dedicar esse compromisso nacional. O porto não é de Santos, o porto é do Brasil. A participação do Retroporto diretamente nas operações portuárias, ela é fantástica, e o Santos não, né? A região metropolitana toda faz um trabalho fantástico. O Retroporto já chegou forte em São Vicente, ele já é presente forte em Cubatão e no Guarujá, e vai continuar em expansão, porque o Retroporto ele faz um amortecimento e planejamento da chegada das cargas no porto. O navio não espera a carga, o navio ele tem um deadline, e o nome é assustador na tradução, né? Linha da morte. Se o nosso exportador e importador não cumprir o deadline, é quase uma morte econômica, custa muito caro para qualquer empresa perder um embarque. E essa garantia, né, principalmente o exportador que está no resto do Brasil, está em 16 estados, ele não pode fazer uma viagem longa de 2.000 quilômetros para atender um deadline. E o Retroporto ele faz esse planejamento logístico e traz a garantia para o exportador. Os próximos anos do Porto de Santos, os compromissos são fantásticos, né? E eu vejo com muita alegria o que está por trás do desenvolvimento do porto, porque nós temos ajustes da perimetral, nós temos áreas hoje sendo buscado pela autoridade portuária para fazer os estacionamentos rotativos, compromissos, né, de organizar os impactos entre porto e cidade. Nós temos recursos suficientes, né, para termos áreas estrategicamente localizadas para fazer esse serviço de amortecimento, né? E o porto, o que ele traz para o país nesse momento, né, com todas essas obras e expansão, isso vai exigir muito planejamento. A engenharia está muito atento a isso, né, na relação do Estatuto do Porto com o Estatuto da Cidade. Eu, particularmente, estou muito contente por ter contribuído com uma parte disso tudo, né, e essa diretoria da autoridade portuária faz um trabalho sensacional. Obrigado, Eduardo Lustosa, pelas informações. Aliás, são muitas, né, gente? Já pensou uma nova via de acesso, hidrovias, túnel Santos-Guarujá? Tem muita coisa para ser resolvida. Obrigado pelos esclarecimentos. Bom, fim de mais um programa Porto e Baixada. Eu sei que você adorou, afinal de contas, a gente rodou aqui toda a Baixada, Santos, Bertioga, Cubatão, para poder te trazer o melhor conteúdo possível. Deixa sempre a sua mensagem no nosso canal do YouTube ou no WhatsApp que já apareceu na tela para você durante o programa, porque estamos aqui por você e para você. Bom, semana que vem teremos uma formatura e tanto que não posso contar ainda, um super entrevistado que não posso contar ainda, porque senão é muito spoiler. Você tem que assistir, eu te espero sábado que vem aqui no nosso Porto e Baixada. Até! Tchau! Porto e Baixada. Oferecimento: Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. E Eldorado Brasil. Uma empresa eficiente e sustentável.